parte da vida de qualquer síncrotron é alternar o tempo da instalação entre a maior parte do tempo o uso das linhas de luz para os usuários, estudos de máquina, onde o feixe é utilizado para se melhorar os aceleradores, fazendo estudos de física de aceleradores, e tempos para manutenção e atualização, instalação de novas coisas. Então essas 4 atividades o ano se divide entre essas 4 atividades. Esse ano nós teremos uma parada mais longa, onde a gente vai concentrar várias atividades nessa mesma parada. O principal objetivo dessa parada é a instalação da cavidade nova de radiofrequência, que permite a gente chegar a uma corrente de elétrons maior do que a gente tem hoje. No fundo, a gente vai aumentar o fluxo de raios-x, de raios infravermelho, raios ultravioleta, nas amostras, na proporção que a gente aumentar a corrente. Então, a instalação dessa cavidade supercondutora, ela é pré-requisito para a gente aumentar essa corrente até o máximo que foi desenhado o projeto, em 350 mA, que é 3,5 vezes maior do que é hoje, 100 mA. Então, a cavidade que a gente opera desde o começo até hoje é uma cavidade antiga, né? Uma cavidade de cobre. Nós vamos instalar na máquina agora, vai ser uma cavidade supercondutora. Isso vai fazer com que o feixe fique mais estável. Nós estamos substituindo essa cavidade que opera em temperatura normal por essa outra que opera em temperatura de hélio líquido, temperatura criogênica. Em torno de 4,2 Kelvin, são menos de 200 graus Celsius de temperatura, e quando você coloca potência nessa cavidade, ela tem um período que a gente chama de treinamento. Ela precisa ser exposta à potência e tem um processo de condicionamento dessa cavidade. Esse processo ele é bastante extenso e longo, tem que ser bastante cuidadoso. Ela é uma planta de liquefação de hélio, ou seja, a gente usa hélio líquido para refrigerar o subsistema. Esse hélio é evaporado constantemente. Como é um gás bastante caro, nós recuperamos esse hélio, transferimos para um tanque no centro dos cílios. Esse tanque armazena um volume bastante grande de hélio e consegue pressurizar essa linha, e a gente refrigera ele a ponto de liquefazer novamente para reutilizar. Ele mantém esse hélio num circuito fechado. Então toda a tubulação que ela é protegida, são várias tubulações isoladas para evitar contato dessa temperatura muito baixa com o ambiente, evitar congelamento. Isso foi instalada lentamente, testada componente por componente, e a gente está em etapa de finalização da instalação e início de comissionamento de operação. É a primeira vez que a gente vai operar um sistema desse porte, um sistema criogênico desse porte. Então, eu acho que os principais desafios estão relacionados com essa operação do sistema criogênico. Atrás de mim tem os tanques de armazenamento do gás hélio. Então, quando a gente usa hélio líquido e ele evapora, ele esquenta, ele expande em torno de 8 vezes em relação ao volume que ele ocupava como líquido. Por isso a gente precisa de tanques tão grandes para armazenar uma quantidade bastante significativa e grande de hélio líquido. São tanques bastante grandes, compridos, mais de 12 metros de comprimento. São 3 tanques, a gente tem capacidade de instalar até 6 tanques aqui nesse centro. E de forma geral, as linhas todas vão ser beneficiadas pela instalação dessa cavidade, porque o fluxo de fótons, quantos fótons chegam no experimento, né? Ou seja, a intensidade do flash que ilumina as amostras é proporcional à corrente. Então, se eu dobrar a corrente no anel, eu vou dobrar a quantidade de fótons que vai chegar no experimento. Isso significa experimentos mais rápidos, mais amostras feitas por dia. Então, se escalar nessa proporção, a gente consegue trazer mais usuários para fazer experimentos, a gente consegue fazer mais experimentos. Os experimentos que dependem de resolução temporal, nós vamos melhorar a resolução, né? Para as linhas que vão receber novos dispositivos, o benefício é óbvio. Elas vão aumentar muito mais do que essa proporção do aumento de corrente, né? Porque elas vão receber dispositivos que elas começaram a operar com dispositivos mais simples, que era para comissionamento, e agora vão receber esses dispositivos que emitem radiação, os dispositivos definitivos. Para as linhas que estão com uma SAP e Jatobá, o benefício da parada é que sem isso a gente não consegue concluir a instalação dessas linhas. E para o projeto Orion, a gente já vai ter a primeira entrega do projeto Orion, que é essa instalação inicial dos front-ends das linhas que vão ligar os cílios ao laboratório de máxima contenção biológica.